Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, amantes da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui para mais uma reflexão diária da nossa Escola Bíblica Dominical, para a glória do nome do nosso Senhor. Eu sou o pastor Francisco Filho, auxiliar na Assembleia de Deus em Caxias, igreja presidido pelo nosso querido pastor Caetano Jorge Soares. Fazemos nesse momento uma menção honrosa e uma saudação especial ao presidente da nossa CEADEMA, o pastor Francisco Soares Raposo Filho, bem como ao pastor Rosivaldo Cardoso Rodrigues, secretário da nossa Secretaria de Educação e Cultura. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de todos os nossos líderes, educadores cristãos e Igreja do Senhor. O tema da lição deste domingo, para 8 de fevereiro, é o Filho como Verbo de Deus. O nosso texto áureo está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática nos ensina o seguinte: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A epígrafe da nossa leitura diária para hoje, 7 de fevereiro, nos diz assim: Cristo, a imagem do Deus invisível. Está baseado em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 19. Meus irmãos, a carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo para combater ensinos falsos que naquele contexto diminuíam a pessoa de Cristo. Havia ideias que apresentavam Jesus como apenas um ser espiritual elevado ou mais um entre muitos intermediários entre Deus e os homens. Diante disso, Paulo responde com uma das declarações mais profundas e majestosas sobre quem é Jesus. Nesse texto, Paulo não discute opiniões humanas, ele apresenta a supremacia absoluta de Cristo. Ele mostra que Jesus não apenas revela a Deus, mas é o centro da criação, da redenção e da igreja. Cristo revela perfeitamente quem é Deus. Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus, em sua essência, é invisível aos olhos humanos. Nenhum homem jamais poderia compreendê-lo plenamente por si mesmo. Porém, em Cristo, Deus se torna conhecido, acessível e próximo. A palavra imagem, aqui no texto de Colossenses, não significa semelhança imperfeita, mas revelação exata. Jesus não apenas se parece com Deus, ele expressa o próprio Deus. Tudo o que precisamos saber sobre o caráter de Deus, seu amor, justiça, santidade e misericórdia, vemos claramente em Cristo. Conhecer Jesus é conhecer o coração de Deus. Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas. Paulo declara que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso inclui tudo o que vemos e o que não vemos, céus, terra, poderes espirituais, autoridades e toda a ordem do universo. Nada existe por acaso. Tudo tem origem em Cristo e encontra propósito nele. Além disso, Paulo afirma que todas as coisas subsistem por ele. Isso significa que Cristo não apenas criou, mas continua sustentando tudo pelo seu poder. O mundo não está fora de seu controle. A nossa vida não está solta. Tudo permanece firme porque Cristo sustenta. Cristo é o Senhor da igreja e da nossa vida. Paulo também, nesse texto de Colossenses, declara que Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja não é guiada por ideias humanas, modismos ou estratégias, mas por Cristo.
Ele dirige, corrige e dá vida ao seu povo. Ao dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos, Paulo aponta para a ressurreição. Cristo venceu a morte e inaugurou uma nova realidade. Ele é o primeiro e todos os que estão nele participam dessa vida nova. A igreja vive porque Cristo vive. Nossa esperança está firmada na ressurreição. Em Cristo também habita toda a plenitude da divindade. O texto termina afirmando que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. Não falta nada em Jesus. Toda a suficiência espiritual, toda a graça salvadora e toda a autoridade divina estão nele. Isso nos ensina que não precisamos buscar complemento fora de Cristo. Nele temos perdão, reconciliação, direção e vida eterna. Cristo é suficiente para a nossa salvação e para a nossa caminhada diária. Se Cristo é a imagem do Deus invisível, devemos olhar para Ele todos os dias, para aprender como viver. Se tudo foi criado por Ele e para Ele, nossa vida precisa ter Cristo como centro, não apenas como parte. Se Ele é a cabeça da igreja, devemos viver em submissão à Sua palavra, confiando em Sua liderança. Se toda a plenitude habita nele, não precisamos buscar sentido fora de Cristo. Quando Cristo ocupa o lugar certo em nossas vidas, tudo encontra seu verdadeiro sentido. Meus amados irmãos, foi um prazer estar com vocês nessa reflexão diária. E nesse momento passamos a orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos e te adoramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós, para nós e principalmente para a tua glória. Te louvamos, Senhor, por cada Assembleia de Deus no estado do Maranhão, por cada classe de escola bíblica dominical. Nós te louvamos porque em Jesus, Senhor, conhecemos que tu és. Reconhecemos que muitas vezes colocamos outras coisas no centro da nossa vida. E hoje, Senhor, te pedimos que Cristo, o suficiente, o soberano e digno de toda a nossa devoção, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus eterno, que compartilha da mesma essência, da mesma substância que o Pai, que Ele tenha a preeminência em nossos pensamentos, escolhas e atitudes, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos dizem amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.